Olá, amigos do Blog da Comunicação. Está começando mais um Comunicast, o nosso podcast. A gente, mais uma vez, vai falar sobre Copa do Mundo, o nosso último podcast sobre a Copa. Você aí que ouviu os últimos programas viu que a gente começou a falar da Copa desde lá da convocação da seleção e hoje a gente faz o último podcast especial sobre a Copa. Eu sou o Guilherme Freitas e eu vou falar com dois colunistas do blog, o Eric Rodrigues e o Felipe Ferro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, saudações. Oi, Felipe, oi, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês de novo. Legal. Bom, a gente teve a final, né, da Copa nesse último fim de semana, Argentina e Alemanha. Foi um jogo achei um jogo muito tenso, né? Um jogo assim... que a Argentina ficou na dela, esperando a Alemanha, né? A Alemanha com tradicional toque de bola, posse de bola, e a Argentina com contra-ataques bem perigosos, né? Teve uma jogada do Higuaín que ele quase fez um gol, teve a do Palácio também, que chutou em cima do Neuer, o Messi tentou puxar alguns contra-ataques, mas eu achei uma final assim muito tensa, né? Como é tradicional, né? Na Copa do Mundo, dificilmente a gente vê assim, um jogo muito aberto. E aí, mais uma vez, assim como em 2010, decidida na prorrogação, no finalzinho da prorrogação, e deu a Alemanha 1-0. O que vocês acharam desse jogo? Vocês gostaram? Esperavam assim um jogo mais pegado? Até que foi um jogo até limpo, né? Não teve muitas faltas, um jogo que o árbitro também deixou o jogo correr. O que vocês podem falar aí dessa partida? Eu acho que foi um jogo bem legal, cara. Os técnicos fizeram o que se esperavam das equipes deles mesmo, né? O Joaquim Löw escalou o time da forma que ele vinha colocando na Copa, só teve o problema do Khedira, que ele teve que colocar o Kramer. Acho que em tese seria o Bender, né? Se ele não fosse cortado antes da Copa, aí o Kramer ocupou essa posição e acabou tendo que sair no meio do jogo também. Mas a Alemanha entrou do jeito que ela jogou mesmo, com esse toque de bola que já é característico há alguns anos. E a Argentina tentou anular da maneira que podia. Eu até achei que o Sabella ia colocar o time marcando um pouco mais no campo de ataque, pressionando um pouco mais a saída de bola, porque a Alemanha teve muita dificuldade contra a Gana e a Argélia jogando assim. Pessoal, os ataques pressionaram muito a saída dos zagueiros e dificultou um pouco. Mas ele ficou mais atrás e até que deu certo, né? A Alemanha teve 22 chances de ataque no jogo, a Argentina 6, só que se a gente for comparar as chances claras de gol, 2-2. A Argentina até marcou, o gol que foi anulado. E o Sabella tentou jogar dessa forma, até que deu certo, principalmente no primeiro tempo. Só acho que ele errou com a saída do Lavezzi no intervalo, que vinha sendo o jogador que estava carregando melhor a bola para o ataque. E eu acho que valeu a ousadia do Joaquim Löw em colocar o Schürrle no lugar do Kramer. Avançou o time, deixou um pouquinho o Kroos mais atrás, só colocou mais um atacante, foi para cima e foi premiado aí no final com a estrela do Mario Götze, que também foi outro jogador que entrou durante a prorrogação. Mas foi um jogo bem bacana mesmo, era o que a gente esperava de uma final de Copa, e estou feliz pela Argentina ter perdido. Eu gostei bastante também, foi uma final com cara de final, né? Como vocês destacaram em atenção, foi praticamente do início ao fim. A Argentina com essa proposta de se defender mais, armando aquelas famosas duas linhas de 4 dos times argentinos, até sul-americanos, que a gente vê bastante na Libertadores. E a Alemanha até um pouco conservadora no início, mas com a saída do Kramer depois da dividida, eu me surpreendi porque o Löw colocou o Schürrle para explorar logo as jogadas pelo lado esquerdo, né? Foi uma alteração bem ousada, porque ele viu que tinha espaço para atacar por ali. Mas a Argentina tinha o Messi para o contra-ataque e ele começou muito bem, dando muitas aceleradas pelo lado direito e levando perigo, mas a Argentina não foi efetiva, né? Teve aquela ótima chance com o Higuaín, que não aproveitou, poderia ter decidido o jogo, né, e o título, e aí foi fatal. O Messi também perdeu uma ótima chance e aí com isso não conseguiu marcar para ficar com o título logo nos 90 minutos. O time da Alemanha me pareceu que cansou no final da segunda etapa, mas aí para prorrogação tirou forças e as alterações do Löw também colocaram os jogadores com mais disposição. O Schweinsteiger se desdobrou em campo, para mim foi o melhor da partida. E aí o time foi premiado com um gol já no finzinho da prorrogação e merecidamente ficou com o título. Até porque se não sai aquele gol, eu acho que dificilmente a gente teria um vencedor assim no tempo no tempo normal e na prorrogação, né? Eu acredito que
se não sai aquele gol, acho que vai para os pênaltis, e aí tem aquela coisa de pênalti, né? O Romero já vinha empolgado, né, da semifinal, aí poderia ser totalmente diferente o resultado, né? Mas, como o Felipe falou, né, para nós brasileiros, acho que a Alemanha ter ganho, né? A Alemanha também foi um time que conquistou a simpatia de todo mundo, né? Foi um time bem, assim, eles tiveram uma interação com os brasileiros muito legal, mas também ter que aguentar os argentinos por 4 anos, né? Ganhando aqui no Brasil ia ser complicado, né? Se for ver, chances não faltaram. Além daquela chance clara do Higuaín naquela recuada besta do Kroos no primeiro tempo, teve a chance do Palácio na prorrogação, que ele foi inventar de dar um chapéu. Isso. Se ele desse um tapa no canto do Neuer, que ele estava saindo, ele provavelmente faria o gol. No final de Copa você não pode perder chances como essa, assim como o Messi também perdeu no começo do segundo tempo. Por mais que a Argentina não tenha saído tanto, essa era a proposta de contra-ataque, mas não teve tanto espaço, quando saiu incomodou muito. Deveria ter matado o jogo e tomou o castigo no finalzinho com a estrela do gol aí brilhando. E a gente teve também, depois, né, da partida, anunciaram, né, o Bola de Ouro e o melhor goleiro, né, que foi o Neuer, fez uma grande Copa, né, na final também, grandes defesas, e a gente teve a escolha do Messi, né, de Bola de Ouro, né, muita gente contestou, teve ali, muitos ali falam do James Rodrigues, do Robin, né, na minha opinião, acho que o Robin foi o principal jogador da Copa, né, o cara que chamou mais o jogo, ele foi decisivo em praticamente todos os jogos da Holanda, e o Messi acabou ganhando, né, a Bola de Ouro. Ficou uma controvérsia sobre isso, né, muita gente fala que é influência de patrocinador, aquelas coisas do tipo. Vocês concordam também que o Messi foi a Bola de Ouro, ou vocês dariam o prêmio para outro jogador? Olha, Guilherme, eu até falei que nos podcasts anteriores, cara, desculpa, Eric, interromper, deixa eu só falar rapidinho. Acho que depois das oitavas eu falei que eu colocava o Messi como o melhor até agora, só que ele foi mais decisivo na primeira fase. Conforme a Argentina foi avançando, o Di Maria começou a aparecer um pouco mais, o coletivo foi mais destaque na Argentina do que o próprio Messi, que foi o responsável por colocar a Argentina no mata-mata. Só que depois disso a atuação dele começou a cair um pouco. Até a própria final ele teve chance de matar o jogo e não fez. Acredito que tem influência sim de patrocinador, pode ser um prêmio de consolo também para a Argentina, né? Como muita gente está falando, até o Maradona não concordou que o Messi foi o melhor. Então eu não vou concordar também. Eu acho que pelo tudo que o Robin fez, ele foi mais regular durante todo o tempo, então o meu voto do Messi melhor da Copa lá atrás eu mudo agora, acho que o Robin merecia esse título. Eu concordo 100% com o que o Felipe falou. O Messi jogou bem na primeira fase, foi decisivo, chamou responsabilidade para ele, mas daí por diante, outros jogadores da Argentina foram destaque também, como o Di Maria e o próprio Lavezzi, que fez um gol contra o Higuaín, contra o time da Suíça nas oitavas, e ele foi só mais um integrante da equipe, não fez nada demais assim, para ser eleito o melhor. O Robin foi quem realmente chamou o jogo para ele, e praticamente carregou o ataque do time da Holanda no torneio inteiro, até porque o próprio Van Persie alternou altos e baixos, e é ele que merecia ficar com o prêmio. Mas o prêmio da FIFA sempre é controverso, né? A gente pode lembrar em 2002 que foi o Oliver Kahn, o melhor do torneio, e o Marcos pegou pra caramba na final, fez de tudo, o próprio Ronaldo foi o artilheiro com 8 gols, então nem sempre é uma escolha que a maioria das pessoas concorda. E também assim, se a Alemanha tivesse um grande destaque individual, muito provavelmente ficaria, a Bola de Ouro seria do time alemão, né? Mas a qualidade da Alemanha é tão grande, né, que eles não têm assim um grande craque, né? São vários jogadores, ótimos jogadores em várias posições. E até dificulta a gente escolher, né, um melhor jogador da Alemanha, né? Então, pelo fato do Messi ter chegado até a final, pesa também, né, por ser o próprio Messi, né? Como se fosse, por exemplo, Portugal chegando na final e perdendo, o Cristiano Ronaldo poderia ficar com a Bola de Ouro também, né? Mas eu concordo com vocês, eu acho que o Messi na primeira fase fez uma ótima Copa, mas depois ele caiu de produção, né? Nos próprios mata-matas, né? A gente teve o primeiro Di Maria fazendo gols, o gol da classificação, e depois o Mascherano, né? Que foi essencial, tanto na final quanto contra a Holanda. Então acho que
Até o próprio Romero, né, que pegou 2 sim, pênaltis também. contra a Holanda. Jogou bem a Copa inteira, diga-se de passagem. O próprio o lateral esquerdo, Rojo, também foi muito bem, né? Sim. E eles acabaram se tornando protagonistas ao invés do Messi, né? O Messi, nesse caso, assim, acabou ficando mais como um coadjuvante do outro time da Argentina, né? Que antes da Copa era aquele ponto de interrogação, né? Será que esse time vai longe, né? Não está muito dependente do Messi, e no final acabou se provando que não era tão dependente assim, né? E além dessa escolha, né, de bola de ouro, bola de prata, a gente teve também outras escolhas, né, teve a seleção da FIFA, teve os prêmios de artilheiro, né? O que vocês acharam da Copa do James Rodrigues, né? Ele que é um jogador muito jovem, tem 22 anos, né? Provavelmente, caso a Colômbia consiga se classificar para as próximas Copas, tem totais condições de chegar também e de disputar. E tudo indica que ele vai para o Real Madrid agora, né? O que vocês podem falar assim do James Rodrigues? Ele é um cara que pensa fora da caixa, né? O cara já provou na Copa com 22 anos, já foi artilheiro. Se concretizar a venda por Real Madrid, assim como se concretizando a do Kroos, né? Vai ser um meio de campo bem fortalecido ali do time merengue, para bater de frente com o Barcelona que contratou o Suárez. Mas eu acho que a própria seleção da Colômbia, no geral, tem muitas perspectivas boas para o futuro. O time é jovem. Lembrando que jogaram na Copa sem o Falcão Garcia, né? Em 2018 ele vai estar, ainda não vai ter uma idade tão avançada assim. Então, se mantendo a base, se eles conseguirem manter o José Peckerman conseguir manter o trabalho que ele vem fazendo, acredito que eles entram ainda mais forte pro próximo Mundial. Até pra Copa América ano que vem, sim, vai ser difícil bater os caras. E para as eliminatórias também, né? Vai ser uma pedra no sapato aí para Brasil e Argentina, né? Eu me surpreendi com o James, eu não conhecia muito o jogador, sei que ele jogava no Mônaco, mas não prestava muita atenção dele no time francês. E foi uma grata surpresa, né? Porque é um jogador habilidoso, de visão de jogo, mostrou que chamou a responsabilidade assim que o Falcão não pôde participar do time da Colômbia. E devemos ter mais um grande jogador aí no cenário mundial nos próximos anos. Eu só acho que contra o Brasil, ele e o time todo da Colômbia sentiram muito, né? Respeitaram muito o Brasil. Se tivessem imprimido o ritmo de jogo que fizeram contra o Uruguai, por exemplo, poderiam ter ficado com a vaga, né? Mas ele é jovem, isso é questão de experiência, de ter rodagem. Ele indo agora para o Real Madrid, vai jogar os principais torneios da Europa um time competitivo e aí deve crescer junto com os companheiros e conseguir até melhores colocações para a Colômbia, tanto na próxima Copa, como bem lembrou o Felipe, na próxima Copa América também, que é mais no ano que vem, se não me engano. Isso. Bom, e antes da gente falar da participação do Brasil, a gente teve o Klose, né, que bateu o recorde do Ronaldo. Agora ele tem 16, é o maior artilheiro da história das Copas. Mas eu queria saber de vocês. O Thomas Müller bate na próxima Copa o Klose? Só um complemento, o James Rodrigues teve 2 gols para ser escolhido entre os mais bonitos da Copa, né? Aquele de fora da área contra o Uruguai, que ele fez uma jogada individual contra o Japão e deu um chapéu no goleiro, que foi um golaço. Então o cara joga muito. Do Klose, quarta Copa do Mundo dele, é um cara que dentro da área é muito perigoso, tanto que fez 16 gols numa Copa do Mundo. O Müller é muito jovem, já tem 11 gols, né? Se eu não estou enganado, 10. 10 gols. 10 gols. É possível, ele jogará mais uma Copa em alto nível, quase com certeza, e pode jogar mais uma. E ele é um cara muito multifuncional dentro de campo, ele joga na ponta, mas ele sabe jogar de falso 9 também, como ele jogou nos primeiros jogos da Alemanha, foi onde ele mais fez gols. Então um cara muito multifuncional dentro de campo, e hoje em dia isso é um fator muito importante. Acredito que ele tem várias chances de bater, sim. E Eric, você acha que ele pode, além de bater o recorde do Klose, ampliar mais? Porque ele fez 5 gols na última Copa, fez 5 nessa. Se ele manter a média aí de 5 gols por Copa e jogar mais 2, ele dá para chegar ali na casa dos 20, né? Eu acho que ele passa, no mínimo ele passa o Klose, assim. Eu tive a chance de assistir a Alemanha e Gana em Fortaleza, no estádio, e fiquei prestando bastante atenção nele, porque é um jogador que eu gosto também de acompanhar. E ele se movimenta bastante, ele dá muita opção para os companheiros, ele não fica só esperando a bola, ele abre espaço, então é um jogador inteligente também. E acho que ele é preciso, ele é frio na hora de finalizar, tanto no Bayern como na seleção da Alemanha, isso sempre me chamou a atenção.
Tanto que uma coisa que eu até reparo, ele não comemora assim, de sair correndo, vibrando. Ele faz o gol e para lá, levanta o braço e grita. Né? É uma característica de quem tem bastante calma para concluir pro gol, e isso faz uma diferença. Até no gol contra os Estados Unidos, no terceiro jogo da Alemanha, ele bate consciente na bola, mirando no canto. Então, não é um jogador assim de extrema habilidade, de fazer lances, né, malabáricos, mas ele tem um poder muito grande de finalização, e eu acredito que possa passar o Klose assim, já na próxima Copa. Legal. E agora a gente falando para dar sequência aqui no podcast sobre a seleção brasileira, né? O Brasil que foi uma decepção, né? Mesmo chegando entre os semifinalistas, até ter chego entre os 4 poderia ser para se comemorar, mas a forma como o Brasil se despediu da Copa foi muito decepcionante, né? Tomou 7 da Alemanha, depois no terceiro lugar tomou mais 3 da Holanda, não conseguiu jogar bem na Copa, praticamente teve alguns lampejos, né? Alguns momentos muito bons, mas tomou sufoco da Croácia, tomou sufoco do México, do Chile, né? Quase foi eliminado nas oitavas. O que vocês resumem dessa participação do Brasil? Vocês acham que a forma como o Brasil chegou na Copa, né, como cotado para título, pela Copa das Confederações, por jogar em casa, vocês acham que isso também atrapalhou um pouco, né? Os jogadores acharam que estavam muito, assim, a Copa seria tranquila, e aí depois quando pegou uma Alemanha bem focada e fria, acabou tendo esse choque, né, de realidade. O que vocês podem falar da participação do Brasil na Copa? Deixa eu só, antes de começar a minha análise, dar uma contextualizada, que eu vi hoje na internet a capa da Folha do dia 12 de junho, que foi o dia da abertura da Copa. A manchete fala: Copa começa hoje com seleção em alta e organização em xeque. Aí depois eles citam que o Brasil é favorito ao título, mas os gastos bilionários e as obras inacabadas geram desconfiança. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Teve algumas falhas de organização, mas pela grandiosidade do evento que foi, não foi tão grande assim a taxa de rejeição. Tem uma pesquisa que saiu hoje que os estrangeiros aprovaram muito a receptividade do povo, a organização do Brasil para a Copa, e aconteceu justamente o contrário. A seleção não ficou em alta em nenhum momento da Copa, não se encontrou. Talvez o jogo da Colômbia foi um pouquinho acima do que vinha jogando, mas não foi um futebol convincente. Era um time sem meio de campo, não era um time compacto, sem criação. O jogo da Alemanha eu quase nem assisti de tanta raiva que tava, mas depois do jogo contra a Holanda também a gente viu um time apático, não conseguia criar nada. Totalmente dependente dos lampejos do Neymar, foi isso. Porque a gente acreditava que ia ser defesa, que ia ser o nosso ponto mais forte, consistente. Tomou 10 gols em 2 jogos. Foram os jogos que não podiam perder, que eram os 2 últimos. E aí fica, se a gente for ver, o 4º lugar, analisando finalmente, não é um resultado ruim, é melhor que na Copa passada, que na Copa de 2006. Só que fica uma decepção muito grande pelo que esse mesmo time fez há um ano atrás na Copa das Confederações, e o que não fez nessa Copa do Mundo. Certamente a gente sai com um sentimento de decepção e vai precisar de uma reformulação geral que já vem se iniciando para os próximos anos na seleção, infelizmente. E o que você achou do Brasil na Copa, Eric? Olha, eu vou fazer um meia-culpa aqui no início, porque eu também me enganei com a Copa das Confederações, né? Depois daquela final épica contra a Espanha, eu até no podcast que a gente gravou no começo do ano, cravei o Brasil como um favorito e me enganei, né? Achei que cantando o hino com força ia derrubar todos os adversários, e não foi isso que aconteceu. Como o Felipe bem falou, um time sem meio de campo, vivia de chutões do Davi Luiz, né, e de lampejos de genialidade do Neymar, que foram só até a primeira fase. Do jogo contra o Chile em diante, ele não foi bem, estava muito marcado, e aí depois se machucou, não pôde mais colaborar. E aí, além desses aspectos técnicos que vocês já explicaram, o que me decepcionou foi a personalidade dos jogadores. Eles sentiram muita pressão de jogar em casa, e a obrigatoriedade de ganhar o título que o Parreira e muita gente colocou neles, né? Até aí também houve um erro estratégico da comissão técnica de falar, estamos com uma mão na taça, temos a obrigação de ganhar no Brasil. Se eles tivessem sido um pouquinho inteligentes, teriam que falar o contrário. Teriam que minimizar essa pressão e, se tivesse, e entre eles, conversar isso, mas não jogar os jogadores no ventilador, entendeu?
Então ficou nítido que muitos dos jogadores que nunca tinham atuado numa Copa sentiram essa pressão e essa obrigação de vencer em casa, né? A parte dos pênaltis contra o Chile, depois que acabaram os 120 minutos de jogo, evidenciou isso, né? O Thiago Silva isolado, chorando em cima da bola, todo mundo nervoso, ninguém queria bater o primeiro pênalti. Então ficou muito evidente que eles sentiram isso, acabou atrapalhando. Aí vai para uma semifinal sem o capitão do time, sem o craque do time, aí realmente não tinha o que fazer. E aí tomar 7-1 não tem explicação, é a maior vergonha do Brasil nas Copas e vai ficar essa mancha na nossa camisa para sempre, assim. Mesmo que se ganhe outras Copas, isso sempre vai ser um ponto negativo e é uma campanha péssima que apaga até a decepção de 50. Precisa fazer agora. Não, pode concluir. Não, pode concluir. O que eu acho que precisa fazer agora é, o que eu faria, que teria que ser feito mesmo, era a CBF só cuidar da seleção, os clubes cuidarem de uma liga, criarem uma liga para cuidar do Campeonato Brasileiro, e aí gente jovem assumir a seleção, copiando o modelo alemão mesmo. Infelizmente isso não vai acontecer, vamos trazer mais um técnico ou gaúcho ou um Muricy para jogar bola na área, e aí a gente vai viver de lampejos de algum craque que surgir para ajudar o Neymar para os próximos 4 anos. Então, até pegando embalo nessa questão, né, de tática, do comando técnico, a gente viu, né, nesses últimos dias muita repercussão, né? Antigamente era um tabu, né, falar de um técnico estrangeiro na seleção, mas hoje em dia o pessoal, na própria rua mesmo, né, você vai vendo assim, as pessoas conversando, muita gente já fala, né, da possibilidade de trazer um técnico estrangeiro. Tem essa questão que a CBF dispensou toda essa comissão técnica, parece que vai fazer uma grande reforma, mas a gente não tem assim grandes opções no mercado aqui nacional, né? São muitos técnicos assim que aparentemente não trariam uma inovação, né? Que é o que muita gente quer, né? E mesmo assim também não adianta trazer e manter a mesma estrutura, né? Tem que ter uma mudança, como você bem falou, né? Na CBF, nos clubes, né? Tem que ter uma mudança geral, né? A gente podendo até pegar de exemplo que a Alemanha fez lá e adaptar aqui para o nosso futebol. O que vocês acham que um novo técnico no Brasil vai precisar trabalhar, né? A gente teve até o Gareca, né, o técnico do Palmeiras, que falou que por ele acha que não tem cabimento assim um técnico estrangeiro assumir o Brasil pela pressão que ele vai sofrer, pela questão histórica. Mas vocês acham que seria interessante arriscar de pegar um técnico gringo agora, ou a gente vai com o que tem aqui e vai levando? O que vocês acham que seria mais interessante, né? Ousar um pouquinho com um técnico estrangeiro, ou manter, como o Eric falou, né? Um técnico, ou o Tite, ou o Muricy, ou os que estão disponíveis aí? Eu acho que a gente precisaria investir num técnico estrangeiro sim, até porque as opções aqui não são muito boas. Acredito que a melhor seria o Tite, porque ele fez bons trabalhos aí no Corinthians e no Inter, mas eu acho que vale a pena a gente aprender um pouquinho com a filosofia de jogo da Europa. Os jogadores jogam lá, só que a gente precisa de um comando que também tenha um pouco mais desse conhecimento, e principalmente de um técnico que tenha a capacidade de mudar um jogo, de fazer alguma alteração, de escalar a equipe de uma forma diferente, de convocar diferente, de fazer alguma coisa diferente, que foi que o Filipão não fez nessa Copa. A gente via a apatia dele no jogo do terceiro e quarto lugar. Quem estava dando instrução pro jogador era o Hulk, era o Neymar, que estavam lá falando pro cara na beira do campo. Enquanto a gente viu o Van Gaal mexendo no time, mudando o esquema tático, acabando com o jogo, que estava, por exemplo, Holanda e México. A Holanda estava sendo dominado pelo México, o Van Gaal foi lá, fez 2 substituições, o técnico do México ajudou. O cara mudou completamente o modo de time de jogar e o time jogou bem. O Joaquim Low fez várias vezes isso durante a Copa. Então o Filipão foi muito apático. Meio mundo falando, Filipão, tira o Fred, joga sem centroavante. Não, o Filipão não joga sem centroavante. E ele tirou o Fred e colocou o jogo que também não vinha rendendo. Então ele foi muito apático, ele não conseguia mudar o jogo. Aí eu acho que o ideal seria o José Mourinho, claro que é complicado, ele tem contrato com o Chelsea. Só que, além do idioma ajudar, que ele fala português também, é um cara que tem essa capacidade, já provou isso, é multicampeão. O Filipão também foi, mas já não é o momento dele. Ele foi contratado para a seleção depois de ter rebaixado o Palmeiras. Então faltou muito essa capacidade de comando para ele tem essa pegada de espírito, de garra. Só que na questão tática e técnica, ele foi colocado no chinelo. Então acho que vale a pena a aposta no Mourinho. É um nome ideal para mim. Tem várias outras opções boas, mas o ideal seria o José Mourinho. Eu acho que ele ia cair como uma luva na seleção.
E você, Eric, concorda com o Mourinho também? Eu acho o Mourinho uma boa opção também. Ninguém nega o currículo do cara, a capacidade que ele tem de montar boas equipes. Mas eu particularmente gostaria de ver o Guardiola ou até o Jorge Sampaoli, que está no Chile, né? Eu gosto do estilo dos times deles, que tocam a bola bem, que priorizam o ataque, são bastante ofensivos. Então uma dessas duas opções eu gostaria bastante. E para mim tem que ser um estrangeiro, para dar um choque nos técnicos daqui, para mostrar que o nosso futebol está atrasado. A gente precisa, como um cachorro que está com medo, enfiar o rabinho entre as pernas e reconhecer que nós estamos para trás. Só assim a gente vai conseguir dar um passo para frente e, no mínimo, se igualar ao futebol europeu. Talvez não em estrutura, talvez não em poder financeiro dos clubes, por causa da realidade financeira dos países, aí é uma outra questão. Mas na questão dentro de campo a gente precisa correr atrás. E os técnicos aqui são bons. O Tite, como ele mesmo diz, por merecimento, seria o mais indicado. Porque ganhou muita coisa nos últimos anos. É um cara que estuda futebol, comprometido. Mas eu não vejo nesse momento agora ele acrescentar algo diferente. O nosso futebol está muito para trás com relação aos jogados nas principais ligas europeias. A gente vê do campeonato inglês, mesmo que dois times pequenos, a velocidade de jogo é outra, o meio campo, os jogadores sabem sair para o jogo bem, e aqui a gente só vê chutão, nego dando bico para o lado, enfim, só destruindo mais que construindo jogada. Então a gente precisa reconhecer que estamos para trás e aprender com quem está na frente. Esse acho que é o primeiro passo para a gente voltar a ser uma das potências do futebol mundial, que a gente já não é há alguns anos, e vem se enganando com o surgimento de um ou outro grande jogador. E a gente confia ainda unicamente no talento do brasileiro. A gente tem que mostrar serviço também na área técnica para poder voltar a estar entre os principais do mundo. E também a maioria dos jogadores brasileiros atua fora, né? Então para eles eu acho que não teria problema de trabalhar com um técnico estrangeiro, né? Já que a gente vê jogadores que atuam em grandes ligas, né? Espanha, Inglaterra, Itália, que fazem várias funções, sabem jogar de outras formas. O problema foi realmente o Filipão, né, que não desmanchou aquele esquema que ele jogou desde a Copa das Confederações, né, foi um esquema muito manjado, né. Engessado, né. A gente via também que tinha muito, o meio campo era muito vazio, né, enquanto eu estava vendo, comparando até a final da última Copa, né, a Alemanha, assim, ela avança, né, os meias ali para marcar a saída de bola, eles avançam em bloco, né, então vai 4, 5 sufocar a saída de bola. A própria Holanda fez isso com o Brasil, né, e aí obrigava o Brasil a dar chutão, né, a própria Argentina também teve alguns momentos que ficou com dificuldade de sair, né, porque essas equipes europeias jogam ali com o time muito compacto, né, bem agrupado, e é muito mais fácil de você sair tabelando, tocando bola, né. E no Brasil a gente não tinha isso. Várias vezes o Davi Luiz saía que nem um louco lá da defesa, e o Luiz Gustavo tinha que voltar para ficar na zaga, né, para cobrir as arrancadas do Davi Luiz. Então, é muita coisa assim que eu acho que a parte tática, que é o que vai ter que ter realmente uma grande mudança. Mas o fato dos jogadores brasileiros atuarem já nas principais ligas, né, Europa, acho que não vai ter nenhuma dificuldade em se adaptar, né, a um técnico estrangeiro. Só um complemento quanto à questão do técnico, eu acho que o brasileiro no futebol ele tem medo de fazer alguma coisa diferente, medo de mudar, se a gente tomar por base o campeonato nacional. Quantos técnicos estrangeiros comandaram times no Brasil? Eu lembro Passarella, quem mais? É difícil, a gente tem 2 ou 3. Agora a gente vai ver como é que vai funcionar com o Palmeiras. Aí o Palmeiras está apostando no Gareca. É Argentina, não é lá da Europa, mas vai trazer alguma coisa diferente. Já trouxe jogadores argentinos. A filosofia vai ser diferente. O time, por mais limitado que seja o elenco, vai tentar fazer alguma coisa nova, vai tentar se destacar de alguma maneira. Porque aqui a gente está com um modelo muito travado, muito engessado. Se nos próprios clubes a gente já não tem essa ambição, essa vontade de fazer alguma coisa diferente, isso se reflete na nossa seleção nacional. E o Marinho já falou que não vai trazer nenhum técnico estrangeiro no momento. Bom, para a gente encerrar aí o nosso podcast de hoje, o que vocês podem falar aí um aspecto geral aí da Copa? A gente teve uma boa estrutura, né? As arenas ficaram prontas a tempo, né? A gente teve um ou outro probleminha, né? Teve algumas invasões de campo, teve aqueles chilenos que invadiram a sala de imprensa do Maracanã, mas de modo geral a Copa funcionou, né? Os estádios funcionaram, os acessos aos estádios também foram bem, a segurança também não teve nenhum caso assim muito grave. A gente teve esse problema com os ingressos, né? Que
foi até preso, né, um dos diretores lá, ligados à FIFA, e a gente teve a arbitragem, né, que muita gente, acho que a maioria não aprovou não. O que vocês podem falar aí só pra gente encerrar desses aspectos finais aí da Copa? Acho que de aspectos positivos a gente tem vários, né? Os jogos foram muito bem disputados, as seleções que a gente esperava que iam se apequenar diante de times grandes deram muito trabalho, times muito bem estruturados em campo no geral, sem medo de atacar. Legal que saiu muitos gols também, a gente empatou em quantidade de gols com a Copa de 98. Foi difícil ter um jogo que a gente fala que dá sono, né? Foi um espetáculo Sim. bem legal, tanto dentro quanto fora de campo, né? Os estrangeiros se sentiram em casa no Brasil, o povo recepcionou da melhor maneira possível. Não tivemos tantos problemas organizacionais, estruturais com os estádios, transporte. Acho que isso funcionou de uma maneira muito legal. A Copa vai deixar muito saudade no pessoal, tanto o brasileiro quanto os estrangeiros. E realmente a arbitragem foi lamentável, né? Na Copa de 2010 já tinha sido ruim. A FIFA fez várias mudanças, treinamentos e não adiantou nada. Tanto no aspecto técnico quanto principalmente disciplinar. A gente viu muita falta de critério na Copa, lances muito parecidos que eram interpretados de forma diferente, falta fora da área que davam dentro da área, lance... Enfim, no geral, eu acho que esse foi um aspecto muito ruim. A gente teve uma média muito baixa de cartões, os árbitros deixaram muito o jogo correr. É uma prática comum mais na Europa deixar o jogo correr e tal, mas acho que eles deixaram um pouquinho de coibir um jogo mais duro, mais violento, e não controlaram muito bem os jogos de uma maneira geral. No entanto, acho que o brasileiro Sandro Meirahit foi bem nos jogos que ele apitou. Foram 2 jogos da Alemanha e um da França, ele foi bem, está até cotado aí para ir para a próxima Copa e apitar uns jogos mais decisivos. Ele fica o elogio para o árbitro brasileiro, para o trio no geral, né? De ponto positivo do Mundial, que eu gostaria de destacar foi o clima nos estádios, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar 3 jogos nos estádios e a festa no entorno, antes de entrar no campo mesmo, é muito bacana. Gente de vários países, todo mundo brincando, se divertindo, tirando foto, um tirando o sarro do outro na boa. Então isso eu acho que pode isso não vai mudar a cultura do brasileiro de torcedor de clube, de um ser rival do outro, querer brigar e tal. Mas pode ficar de ensinamento pra gente, de que futebol é um jogo e ninguém é inimigo de ninguém precisa se matar. E pode ser uma festa muito mais legal, né, do que apenas ir para o estádio e brigar com o adversário. De ponto fraco, nas estruturas dos estádios, nas primeiras rodadas estava faltando bebida e comida, tinha muita fila, mas depois a FIFA conseguiu acertar isso para os jogos seguintes, então corrigiu a tempo. E a arbitragem, né, que dentro de campo deixou o pau comer, literalmente. Parecia Libertadores clássica, superiores, né? Muito jogador que merecia tomar amarelo não tomou, e a recomendação informal da FIFA era essa, né? Tanto que eu não lembro de outros mundiais que zerava os cartões da partida das semifinais, dá para evitar que algum jogador de destaque ficasse fora de uma possível final. Então nessa parte a FIFA ficou devendo, a área disciplinar deixou muito a desejar, isso não pode acontecer, né? Quem agride um adversário que faz uma falta feia tem que ser punido, independente de ficar fora ou não da competição. E uma coisa mais que eu queria destacar também, agora eu lembrei, foi a tecnologia usada na linha do gol, né? Teve o gol do Costa Rica contra a Itália, que talvez com aquilo não tivesse confirmado o gol, e a Costa Rica poderia até ficar fora da segunda fase. E outros lances também em que ela foi utilizada e ajudou bastante a arbitragem. Então, a gente tem que ressaltar essa parte positiva também. A tecnologia veio para ficar, né? Provavelmente na Copa da Rússia ela vai estar mais aprimorada, né? E aí eu acho que é como o tênis, né? O tênis tem essa dúvida, né? Da câmera, do chip. Eu acho que grandes eventos assim é o ideal ter, né? Porque a gente já viu tantas falhas, né? Em Copas do Mundo, né? Como aquele gol da Inglaterra, né? Na Copa da África do Sul, né? Que a bola bateu muito dentro do gol e o juiz não deu. Então, com essa tecnologia aí, provavelmente essas injustiças eu acho que nunca mais vão acontecer. E é isso, a gente vai encerrando esse podcast aqui sobre a Copa do Mundo, né? O nosso último podcast sobre o Mundial. Agradeço a participação do Eric e do Felipe e voltem sempre aí para comentar mais assuntos sobre esporte.
Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí durante a Copa nas nossas gravações. Tamo junto aí. No futuro a gente volta com mais competições esportivas. Valeu, Guilherme. Valeu, Felipe. Um abraço e até a próxima. Legal, a gente volta no futuro aí com outros programas, né? A gente vai ter a volta do Brasileirão, né? Vamos ver se os jogos da Copa empolgam também, né? O jogo do Brasileirão, para a gente ter um pouquinho mais de qualidade, né? no decorrer do ano. Mas a gente vai ter também muitos outros eventos ao longo do ano e aí a gente vai voltando aí em novas edições para falar sobre esporte e outros assuntos. Obrigado a todo mundo que ouviu e até o próximo programa.